Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a Umbanda Sou Umbanda e hoje nós vamos ensinar como colher água no ponto de força. Parece uma coisa simples, mas será que você colhe água corretamente, de forma sagrada? Será que você leva o axé da água para sua casa, o axé do ponto de força para sua casa, ou você leva só água? Vamos falar disso no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Eu sou Beto Angeli e nós estamos no Umbanda Sou Umbanda. Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Sou Umbanda. Hoje nós vamos ensinar como colher água de forma sagrada. Como colher água para trazer o axé do ponto de força para sua casa. Como colher água para não trazer só água. Água você pega na torneira, para que você precisa ir lá, né? Por que ir na natureza colher água? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que o mundo, o nosso universo, ele é composto por diversos elementos e cada elemento vem numa vibração, numa irradiação. Essa vibração e irradiação que traz esse elemento é Deus, faz com que ele seja Deus, com que ele seja parte de Deus. Então esse elemento, por ser parte de Deus, ele precisa ser tratado como sagrado. Ele traz o axé dos orixás. Então, quando nós pegamos uma espada de Ogum, uma espada de São Jorge, que é aquela erva comprida, né? Ela traz o axé ali da retidão, né? Ela traz ali aquelas fibras de retidão, de caminhos ordenadas, trazidas por Ogum. Então você tem o axé de Ogum ali naquele elemento. Não é à toa, não é porque alguém falou que é e é. É porque ele traz aquela energia, né? A mesma coisa são as águas. Que águas nós temos? Quais são as águas que nós temos? Nós podemos considerar águas sagradas, né? Nós temos a água de rio, a água de lago, a água de cachoeira, a água do mar, a água da chuva, a água do pântano e a água do poço. Olha quantas águas, 7 águas, 7 radiações, 7 linhas de Umbanda. Você vê como o número 7 se espalha pela Umbanda de forma mágica, né? Será que tem outras águas? Será que tem menos? Será que eu dei uma maquiada nessas águas para virar 7 águas? Se você acha que tem mais alguma que faltou eu comentar, põe aí no comentário. Se você acha que eu exagerei e falei 2 vezes a mesma, volta no vídeo para ver se eu falei mesmo. Você nem percebeu, né, se eu contei 2 vezes a mesma. Dá uma olhada lá e põe aí no comentário. Mas vamos lá, você tem 7 águas. Essas 7 águas, elas fluem através do axé daquele ponto de força. A água da cachoeira, ela se torna água de rio e no futuro se torna água do mar. E depois de se tornar água de rio e água de mar, ela evapora, vira uma nuvem e vira água de chuva. Como água de chuva, ela cai entre as pedras, entra nos lençóis freáticos e forma água de poço. E quando elas brotam pelas nascentes, elas podem virar água de lago. E se for um lago pantanoso, ela vai ser água do pântano. Então, nós conseguimos encontrar aí a mesma água em todos os lugares. Mas que energia ela traz de cada lugar? Ela traz a energia do regente daquele ponto de força, daquele orixá. Ela traz um poder. Ela traz um poder para descarregar, ela traz um poder para purificar, ela traz um poder para direcionar. Depende do orixá e do ponto de força, mas o nosso assunto não é esse hoje. O assunto não é o que cada uma das águas faz, mas sim como colhê-las para que elas façam o que quer que elas tenham que fazer na nossa vida. Então a primeira coisa que você tem que entender é que deve existir uma troca energética.
uma troca energética. Então eu não posso tirar nada sem deixar algo em troca. Esse é o primeiro ponto que eu devo entender, tá? Para eu poder colher a água. Segunda coisa, eu tenho que ter bom senso, porque não adianta eu ir lá pedir o axé da natureza e deixar a natureza poluída, né? Eu não vou ir lá e deixar um alguidar cheio de coisa. Por quê? Porque eu vou poluir. Poxa, eu venho aqui, vou dar um exemplo da cachoeira, vai, eu chego lá, mamãe Oxum, papai Oxumaré, eu venho aqui na sua cachoeira colher um pouco da sua água, me dê licença, minha mãe. Aí eu vou lá e colho a água, aí ela toda formosa, mamãe Oxum olha e fala, pode colher, meu filho, leva a água para te purificar, para te ajudar, para te curar. E de repente você fala, tá, aí em troca, fica com esse alguidar aqui cheio de farofa, e ela vai falar, pô, você tá de sacanagem comigo. Você está levando minha água purificada, benzida, consagrada para que você se cuide. E você está deixando o seu lixo aqui comigo? Então, meus irmãos, vamos entender o que nós podemos fazer. Primeira coisa, se você vai colher um líquido, você vai levar um líquido. Então, compre uma garrafa de champanhe. Uma garrafa de champanhe serve para todos os orixás. Todos os orixás aceitam a champanhe. Você pode levar também uma garrafa de água mineral, mas trocar água com água não é oferenda, né? Você pode levar também uma vela, se você quiser, mas nós já vamos falar sobre a vela. Leve uma garrafa de champanhe, você não vai deixar a garrafa lá, você vai despejar a garrafa, o conteúdo da garrafa, e a garrafa você vai levar embora. Então, por exemplo, você vai chegar lá na cachoeira. Antes de chegar na cachoeira propriamente dita, você vai parar um pouquinho antes dela, vai fechar os seus olhos, vai mentalizar aquele ponto de força, aqueles guardiões que ali estão, e vai dizer: senhores guardiões, senhoras guardiãs desse ponto de força, eu peço licença nesse momento para entrar neste ponto de força pelo lado sagrado, para que aqui eu possa ser abençoado pelos sagrados orixás que reinam neste local. E aí você vai e vai dar 3 passos adiante, vai parar novamente. E aí você vai mentalizar, porque ali existem espíritos, existem seres naturais, seres elementais que vivem ali. Então você vai fechar os olhos novamente e vai dizer: aos seres elementais, aos seres naturais e divinos que aqui vivem, aos espíritos e às almas que aqui estão, eu peço as suas bênçãos e peço licença nesse momento para que eu possa me conectar à espiritualidade, à divindade que rege esse ponto de força e receber as suas bênçãos. Feito isso, você vai dar mais 3 passos e já estará dentro do lado sagrado. A partir desse momento, meu irmão, você não vai de biquíni, você não vai de roupa de banho, você não vai brincar, você não vai fazer bagunça, não vai fazer churrasco, você não vai nadar. Você está lá sagrado, é como se você estivesse dentro do terreiro, é como se você estivesse dentro de uma igreja, é como se você estivesse diante do altar e Deus está ali olhando para você, através das divindades. Então você não vai fazer bagunça. Você está lá religiosamente. Você não vai lá e seu irmão vai junto pular na cachoeira para nadar. Você vai levar suas filhas vão nadar de biquíni, lá toda feliz, sua esposa vai tomar sol. Não, você não vai fazer isso. Você vai lá para colher a água. Se você quer aproveitar daquele ponto de força, então você vai num outro momento colher a água. Você não vai no mesmo momento. Você não vai de forma profana. Então, depois que você fez a sua segunda oração e deu os seus 3 passos, você está no lado sagrado. Então você vai se aproximar do ponto de força. Nosso exemplo é a cachoeira, né? De preferência você vai se molhar nessa cachoeira para que você seja envolvido por essa água. Se você puder entrar debaixo da cachoeira, faça isso. Se você não pode, não posso me molhar, estou só com essa roupa, tudo bem, chega lá de cantinho ali, perto da cachoeira, com a sua garrafinha. Você está com a sua garrafa de champanhe e com o recipiente que você vai usar para levar essa água. Antes de colher a água, fazer qualquer coisa, você vai fechar os seus olhos
vai mentalizar os orixás ali que você vai pedir. Para quem você pode pedir? Você pode pedir Papai Oxumaré, para a Mamãe Oxum, para o Senhor Ogum Sete Cachoeiras, para o Senhor Xangô da Cachoeira. Existem vários orixás que regem cada ponto de força. Você tem que entender aquilo que você quer. Então, no nosso exemplo, nós vamos pedir para a Mamãe Oxum. Então, diante da cachoeira, você vai fechar os seus olhos mais uma vez e vai pronunciar as palavras. Mamãe Oxum, eu peço suas bênçãos, peço que irradie suas energias sobre mim, me banhando com o vosso axé, com vossa força, com vosso amor, para que eu seja fortalecido, para que eu seja purificado e para que eu tenha amor na minha vida, para que eu tenha concepção. Você pede tudo aquilo que você precisa pedir. Terminado isso, você vai abrir os olhos, vai pegar a garrafa de champanhe, vai abri-la. Vai abrir. Eu sei que vai estourar. Eu sei que vai. E você também sabe que vai, porque você já viu isso. Se você não viu ainda, você vai ver. Ela vai estourar. Vai estourar, mas tenta pegar a tampinha para não deixar sujo. Se não der, não deu, mas tenta, tá? Aí você vai pegar aquela garrafa e vai falar: Mamãe Oxum, eu peço que aceite essa champanhe como uma oferenda minha, em agradecimento por tudo que vós faz por mim, por tudo que vós está fazendo. E eu peço nesse momento que vós me dê licença para colher um pouco da sua água, para que eu possa levar essa água para minha casa, para meu terreiro, para minha casa no sentido residencial, né? Para minha casa, e que essa água vá com o vosso axé, para que lá ela seja usada religiosamente. E aí você vai despejar a champanhe até o fim, sem dó. Despejou, terminou de despejar a champanhe, guarda a garrafa, pega o seu recipiente. Minha mãe, dá licença para colher a água. Põe lá o recipiente e deixa ele encher. Segura lá na mão. Terminou de encher, fecha o recipiente. Você levou 3, 4 recipientes, vai encher todos. Não tem problema, você já pediu. Você encheu, terminou de encher. Mamãe Oxum, eu agradeço por todo o vosso axé, eu agradeço pela água vossa, peço sua proteção na minha caminhada para que eu possa voltar para minha casa. Aí você vai voltar lá naquele ponto de entrada por onde você veio. Lá você vai fechar os seus olhos e agradecer. A quem? Você pediu por último para as almas, para os seres espirituais, naturais, elementais, divinos, né? Então é para eles que você vai agradecer. Aos espíritos aqui presentes, às almas, aos seres naturais, elementais, divinos desse ponto de força, eu agradeço por todo o amparo, por toda a proteção e pela licença que me deu para receber as bênçãos da Mamãe Oxum. Aí você vai dar 3 passos para trás, de costas. Dê os seus 3 passos, senhores guardiões, senhoras guardiãs desse ponto de força, senhores Exus, senhoras Pombagias, senhores Mirins, eu agradeço o amparo e a proteção que recebi para receber as bênçãos de Mamãe Oxum e peço que vós possa abençoar a minha caminhada para que eu volte em paz para minha casa. Dá 3 passos para trás, vira e vai embora para casa, tá? O que você vai fazer com essa água? Guardar. No momento de necessidade religioso, você vai utilizar ela. Dá uma olhada lá no meu vídeo como praticar a Umbanda em casa e você vai saber como você vai usar essa água. E também existem outras coisas que podem ser feitas com elas, mas aí você vai aprender a saber onde? Lá no www.psuead, onde está entrando no ar no dia 1º de outubro, nosso curso Umbanda em Casa, que ensina você a fazer as práticas de Umbanda na sua casa. Exatamente. Então, entra lá no psuead.com.br, se inscreve lá no curso, você vai aprender como praticar a Umbanda na sua casa. Exatamente, e lá você vai aprender também o que você pode fazer com essa água consagrada que você colheu. Para quem ficou com dúvida com relação aos outros pontos de força, o procedimento é o mesmo. Com relação à vela, que eu falei que eu ia falar, né? E você achou que eu ia esquecer, mas eu não esqueci. A vela, caso você queira levar uma vela para acender para o orixá, você toma cuidado com o lugar para não pegar fogo na mata, para não pegar fogo em nada. A vela normalmente ela vai queimar inteira e se desfazer na natureza. A parafina acaba se desfazendo, né?
ela demora um pouco mais, né, para se desfazer do que elementos mais naturais. Porém, se você pôr num lugar bem fechadinho ali, bem reservadinho, ela vai queimar inteirinha, vai ficar só uma borrinha, essa borrinha acaba indo embora com o tempo, tá? Toma cuidado para não poluir, para não sujar, para não estragar o ambiente, tá certo? Vela na cor do orixá? Sim, vela na cor do orixá. Qual a cor do orixá? É você que diz, tá? É o que a sua doutrina pratica. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Inscreva-se no nosso vídeo, curte, compartilha, mostra para os seus amigos. Axé.